Olá, muito boa noite, 18 horas e 34 minutos desta quarta-feira, hoje, dia 10 de agosto de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto dos estúdios da Vale TV, aqui de Novo Hamburgo, falando para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para todo mundo, Rogério Forcolém. Muito boa noite, através da internet. É verdade. Hoje não tem limite, né? A internet está aí. Eu tenho postado ali na minha página, eu tenho telespectadores no Rio, da nosso programa. Tu tem fiéis seguidores no Rio, diga-se de passagem, né? E tu tem notícia de lá de hoje, é? Sim. Não, depois, deixa para depois. Sim. Notícia que diz respeito a todos nós brasileiros. Sim. Vamos para o outro lado da bancada, então. Fernando Marco. Muito boa noite. Muito boa noite, senhores. Eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, que o senhor se mantivesse acordado durante todo o nosso Eu gostaria de programa fazer um hoje. pedido para o senhor, que é o mediador, de não convidar tanto homem feio, de convidar mulheres para essa bancada. Essa O senhor bancada... mede os outros pela sua régua, né? Não, Pela sua régua torta e feia. Eu Daí meço o os senhor outros mede. pela minha beleza em primeiro lugar, entendeu? No mínimo tinha que ser uns caras bonitos que nem eu. Como não tem esse, e além de bonito, gentleman, assim, elegante. Humilde, inteligente, né? Inteligente. Também não pode só um rostinho bonito, precisa de inteligência também, entendeu? Mas essa bancada, quando tem mulher aqui, tia, a gente trouxe Tu aqui... fica impossível quando tem mulher aqui, Fernando. Sei, mas é que é a alma latina, né, cara? Aquela coisa do Sidney do Magal amante, que baixa. É uma coisa Garoto assim. serelepe. É, uma coisa Já eu acho que não é a alma latina, é a latinha mesmo. É o latim, né? É o Eu latim que... quero saudar os colegas aí. Fernando Marco né? fica entre, mais ou menos assim, entre Casa Nova e Dom Juan, até um Sidney Magal, tá ali no meio termo, Sim, né? está no meio termo, sim. Inclusive, assim, ó, a cantada mesmo, a cantada do Fernando Marco, ela é fatal. As candidatas solteiras que queiram verificar, assim, a profundidade das palavras românticas, porque hoje acabou o romantismo, né, Forcolém? Hoje não existe mais romantismo, entendeu? Romantismo é uma coisa com a careta. Novamente pela sua régua, né? Não sei, eu não porque é uma coisa que eu talvez seja pela minha régua, mas a eu não... gente nem começou a falar de política para vocês dois discordarem aqui. Mas eu não tenho visto romantismo, entendeu? Tu fala alguma coisa romântica para Mas uma sim, mulher hoje em imagina dia? se eu vou te convidar para as quatro paredes. O que eu vou? Tu tá maluco? Não sei, né? Sabe, eu vou te convidar para o Por barzinho. favor, não com deixe o ela. nosso telespectador em casa O Marco imaginar está essa começando situação. a provocar, já está provocando você. Vou ter que fazer uma pergunta. Vocês querem que a gente saia? Não, a gente quer primeiro... Definitivamente, tinha uma vinheta nos anos 80 na Rádio Cidade. Definitivamente cidade. Eu quero dizer definitivamente não. Ô, Fernando Marco, faz favor, apresenta o nosso convidado aqui, chefe. Não, apresentar o Rogério Forcolém. Não. Quem é que está estreando nesse programa no dia de hoje? Eu sempre tive uma dúvida em relação ao sobrenome do Paulo Daniel Spolier. 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 Mas Spolier. 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 Mas isso já puxa para o francês, né? Não, na Não? verdade eu sempre achei que eu era chique. Eu sempre achei que eu era chique, que eu era francês. E aí fui atrás da genealogia da família e descobri que, além de holandeses, eles eram analfabetos. E eles vieram para o Brasil, Spilier. Está com I. explicado, então, por a sua presença aqui nesse Obrigado, Mauro Blankenheim. Obrigado pela parte que nos toca, Mauro. Mas assim, fui descobrir que era Spilier. E aí, velho, aquela coisa, num escrivão lá no registro do Império, lá com o padre, qual o nome do menino? Ah, Miguel Spilier. Como expolia? É, Fernando Spilier. Marco, há poucos dias, colocou na sua rede social da sua relação com os holandeses, né? Com Porque certeza. pela genética, pelo genótipo dele, né? Pelo genótipo. A gente É genótipo ou percebe, fenótipo? só bebe Heineken. Deu lá naqueles testes do Google. Só bebe Heineken. Então, mas não, eu acho que não. Eu acho que a vontade dele em ser o Marcel Van Hatten é tão grande que ele pode está ser. assim... Que é um sobrenome pomposo. O Van Halen, tu falou? Como é que é? O quem? Ed Van Halen. Agora, o único francês dessa mesa aqui sou eu, viu? Foi Joe. Forcolém. Forcolém é francês. Forcolana. Eu cresci com esse sobrenome soando meio italiano, mas ele sempre foi francês. É francês, pô. É francês. Eu tinha a vã ilusão que eu era Spolier. E a Van pronúncia ilusão, mas dele Spolier. verdadeira é Forcolã.
Forcolan. Pô, mas é legal. Mas não tem nada a ver com spoiler, por exemplo, que é aquele Não, cara isso é uma piada que eu escuto todos os dias dos meus alunos. Muito criativo. Mas como o Professor, sobrenome o senhor- não dá cheque especial, né? Exatamente. O senhor dá conta final de filme, Como é? professor, coisa assim, tá bom. Ó, no final o bandido mata o mocinho ou Se vice-versa. suicida. Só se conta o mata. final da Paixão de Cristo. Ele morre no final. Alguns dizem que Paulo não. Daniel, é um grande prazer te receber. Paulo Daniel é um amigo de muitos anos e a gente já conversou várias vezes, eu intimei ele várias vezes a vir no programa e ele foge como o diabo foge da cruz. Nunca entendi por quê. Agora eu entendi, tu foi recebido nesse clima pouco fraterno, Pouco amistoso, pouco né? amistoso. Já me Ficou com colocaram medo, aqui, né? já fica o seguinte, né? A minha beleza já não é algo Já assim tá grandiosa. questionada, né? E aí eu me coloco ao Vamos lado saber, de o Fernando Marco. O telespectador quer conhecer mais. Vamos saber qual é a atividade. Paulo Daniel é o professor. Sou professor de História da rede municipal e da rede estadual. Dou trabalho, leciono aqui no Escola Oswaldo Aranha, nossa vizinha o aqui no pai da Bairro Ideal. Luísa. Sou o pai da Luísa. Professor de esposo da História. Milena, professor de História. Não, é mais um subversivo. Não, é mais um esquerdista. Mais um subversivo esquerdista. Isso que você Nenhuma tá no dúvida. lado lá. Não, fica uma Do esquerda lado de quem está olhando. De quem- como assim? Não, é a esquerda de quem está olhando lá no caso. Sim. Estamos à direita de Rodrigo Steffen. Rodrigo, é um prazer inenarrável. O senhor sabe O que não é a direita de Deus Pai, muito pelo contrário. Não, tá? não, muito pelo contrário. Isso. É a trairagem que senta aí. A traíra. A Não, trairagem. Não, o colega está chegando hoje. Como é que vocês me largam? Fernando Marco, inclusive, hoje Ai. não fez a barba. E eu vou te dizer uma coisa, Fernando Marco. Te deu um certo charme, assim, essa mesmo? barba Você meio- está com um aspecto viril, Fernando. bota essa Assim, uma pilha coisa aí, assim, não um bota homem cansado. Ele vai acreditar certa virilidade. Ele vai acreditar. Coitado, nosso telespectador que está em casa esperando Nada a se saber aproveitar. tudo que tem de novo, de bom na nossa política, né? A política trepidante, Mauro Blankenheim, na nossa cidade, e a gente aqui falando da virilidade desta bancada. Não, claro que não. Vamos virar esse jogo aí, Não, vamos mas lá. eu aposto que Mauro as Blankenheim. mulheres estão concordando com tudo aí. Elas estão aqui, eu estou antenado. As mulheres já vazaram da A gente da- não pode mais Nossa, falar em política, né? Nós só podemos falar em sobrenome- política. É só sobrenome pomposo. Como é que é o sobrenome dele? Nós não podemos. Blankenheim. Blankenheim. Mauro O outro é Blankenheim. Spür. O Mauro, o outro é Fernando Marco. Fernando Marco, Dom Juan de Marco. Meu sobrenome é o nome próprio. Não, Forcolan. A gente já sabe que é o Forcolan. Eu sou da época de Novo Hamburgo, quando você chegava numa família, conhecia um amigo novo e tal, apresentava, esse aqui é o meu colega. Qual é o teu sobrenome? Ah, mas não De que vamos tão família longe, tu é? De né? que família tu é? Quem é teu pai, hein? Quem é tua mãe? O que faz? Aí fazia aquela avaliação peculiar. Segundo meu sogro, a pergunta seguinte era: tu é católico ou luterano? Aí respondia: não, sou luterano. E esse é LB ou tu é Missouri? Missouri. Missouri. Aí, Missouri. aí LB. E evangélico. A ILB é é da- IELB e a ISLB. Eu sei porque eu já fui Exatamente. luterano também, então eu era da ISLB. Isso, meu sogro é da ISLB. Isso é uma diferença tão grande de uma para Tu te outra. converteu para casar? Não, eu não casei, eu sou um homem noivo ainda. Mas que mas o senhor Eu sou vive um em homem pecado. noivo. Eu Mas vivo em que- pecado, eu vivo em pecado há 15 Mauro, anos já. que bom que Porto Alegre te deixou chegar hoje, né? Eu só tenho uma frase sobre política em Novo Hamburgo. E vou ficar nela só. O páreo está corrido. Não, vamos evoluir nessa tua frase, tá? A gente não pode aqui enaltecer um candidato. A grande a sacada, se é que é isso, né? Mas o que a lei apregou é que nós temos que ter um tratamento equânime em relação a todos os candidatos. Mas é complicado, né? É muito difícil. Mas a gente tem tido uma Forgolin já parcialidade, disse que eu cada um mede acredito. as coisas com a sua própria régua. Exatamente, mas a gente tem feito a cobertura de todos. O Forcolense esteve em alguns deles, nos acompanhou, acompanha a programação da TV, o Fernando Marco também tem acompanhado isso. Nós temos tido um tratamento equânime em relação a todas as candidaturas, a todos os candidatos, independente se o partido é o que chamam de partido nanico, né? Ou se é um maior partido, mais representativo partido. O segredo, eu acho que é esse. A lei pregou isto e a gente tem seguido isto à risca. Amanhã pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na nossa Vale TV, a gente vai ter reunião com cada um dos candidatos, representantes, né, dos candidatos, de cada uma das 4 cidades da nossa Vale TV, onde nós vamos, a partir desse momento, estipular o nosso calendário junto com eles. Teremos aqui, de segunda a sexta, às 8 horas, às 20 horas,
entrevista com cada um dos candidatos a prefeito, cada um das 3 cidades de Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha, e teremos entrevista com os candidatos a prefeito e vice de Novo Hamburgo. E faremos ainda debates, pelo menos com os candidatos a prefeito de Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e com os candidatos a prefeito e vice de Novo Hamburgo. Então, vamos discutir muito Novo Hamburgo, vamos falar muito da nossa realidade, da nossa problemática, de tudo aquilo que, enfim, a gente precisa evoluir como sociedade, né, Paulo? E o Paulo tem uma visão humana, né? É um cara de esquerda, como o Forcolém já sentenciou, e tem uma visão... Sentenciou, ele cravou, né? Mas é de acordo com a régua dele. Professor de história E eu não conhecia, eu não me lembro de nenhum professor de história que fosse de direito. O nome do seu régua... Nem eu. Olha, seu régua já foi citado tantas vezes hoje, o seu régua. Seu Antônio Regra. Sim. Não, então, eu achei que ele nem ia participar hoje, porque tantas vezes você falou na palavra régua, né? Não é régua, Não, é regra. É regra. Bom, mas excetuando o Marco Antônio Villa, eu conheço 1 ou 2 professores de história que são centro-direita, né? São moderados. Moderados. Eu me considero hoje um social-democrata. Fernando Henrique Cardoso. Não, por favor, eu A não sou um esquerda- neoliberal, eu sou um Não, social-democrata. não, mas assim, mas aquele Fernando Henrique Cardoso que disse, esqueçam que eu escrevia, que ele era... Não, O que falou antes. Mas ele era mas assim, mas já Paulo vai Daniel, entrar Vamos falar dos estudos da CEPAL, desses anos 60. Fernando Henrique a esquerda de Fernando Henrique num determinado momento da vida dele e a direita de outro determinado momento da vida Começar dele. um mimimi, Com certeza. a gente larga os microfones. Mas vamos construir um debate saudável Não, aqui, mas não é mimimi. Forcolã. Fato. Em 1989, eu trouxe o Dr. Fernando Henrique Cardoso para dar uma palestra em Novo Hamburgo. E aí o sponsor da palestra me fez uma crítica. Como é que tu me traz um cara vermelho desses para falar Esquerda. no lançamento do meu empreendimento? Quem disse isso? Posso? Ah, tá bom. Desculpe, tá, desculpe a É indelicadeza. assim como assim, pare o de perguntar. corrida. Bom, mas- Hoje só vou dar senha. Hoje. Mas 5 anos depois tu voltou a falar com ele, só o esquerdista aí tá na cartilha. O Fortunati é um outro caso, né? Uma determinada ocasião, fiz um evento em Porto Alegre da nossa empresa, convidei o Fortunati, ele estava no PT, e aí a diretoria de uma empresa cliente nossa disse, mas esse cara aí, pintado de vermelho e tal, disse, mas aguentem um pouquinho. Mas se nós- 6 meses depois ele estava no PDT, Olha só. que também não é muito à direita, vamos dizer assim, mas já não era mais PT. É uma social-democracia, eu acho também, né? Não sei. Mas se a gente Tu observar te o alia? PS... Tu te alia? Não, o PDT. O PDT? Eu acho que Não, acho o, que PD, não. o PDT, O PDT não sabe o que ele, vai ser quando crescer. ele converge para o lado que está bom, né? Sempre foi assim. Então isso não é social-democracia, né? Social-democracia é muito tirando, mais do que isso. a Mas eu questão acho que o PDT pragmática... nunca iria, por exemplo, ia coligar com um partido. Se bem que hoje, qual é o partido de direita? Hoje não tem, né? Tem O alguns Democratas, políticos. né? O Democrata se apresenta como sendo um partido liberal, né? Na Partido essência. liberal. né? O liberalismo, a priori, é algo mais à direita. Mas, assim, se a gente tirar o pragmatismo da questão, por exemplo, do PDT, o trabalhismo lá, da essência de Brizola, de Pasqualini, enfim, ele não Pinheiro sabe... Machado? Pinheiro Machado já é o positivismo, é mais anterior É. a isso. Mas, se a gente olhar Pasqualini, Brizola... Esses trabalhistas clássicos, eles estão à esquerda, eles estão ao centro, né? O trabalhismo vem dentro do quê? Vem uma social-democracia, o que eles chamaram no tempo de socialismo moreno, né? Uma coisa meio pejorativa, eu até acho, mas não sai em âmbito algum, né? Ao contrário dos detratores do Jango em 64, de dentro da órbita capitalista. O Jango queria fazer reformas de base, mas nenhuma reforma dessas rompia, a não ser a reforma agrária, mas aí com determinadas regras, mas nenhuma dessas reformas rompia com a estrutura capitalista. Né? No momento algum, eles romperam com essa... de dentro do núcleo O capitalista. próprio conceito de reforma agrária ele vem dentro de uma estrutura capitalista. Exatamente, da propriedade privada. Da propriedade e cada privada. um ter a sua própria propriedade, é isso, é ter a sua propriedade, é o acesso à propriedade. Mas eu quero fazer uma confissão. Mas nós vamos... Eu já fui mais vermelho também. Agora vamos ver se o Celso Eu sou o Rotti... único Depois eu ia vermelho, a única dizer, coisa vermelha em mim é recupera internacional.
É, Eu o ia Celso dizer, eu Roth estou aí torcendo é... pelo Celso Roth, eu espero que ele fique, For the e que a rest. gente tenha pelo menos mais uns 2 ou 3 mazembaços, assim. O que tu acha, mano? Bom, seriam destrutivos, assim, não tem como escapar. Sobrariam Vocês somente nunca mais as, levantaram depois daquilo ali, né? somente as baratas. Bom, levantamos um viaduto na frente do Beira-Rio. Em homenagem a esse. O M maiúsculo lá. Tá no ponto a nossa foto? Ô, Paulo, a gente tem um espaço aqui muito especial que a gente recupera um pedacinho da nossa história. Você que é professor de história, né? Da história de Novo Hamburgo, da nossa região, aonde a gente faz uma lembrança, sempre uma reverência a lugares, pessoas, né? Ocasiões que fazem parte da nossa história. Então, ontem a gente trouxe essa foto, que nos foi enviada pela... Quem trouxe ela foi a Joyce Fett, do seu Arcedino Conceição, né? Um político histórico na cidade de Novo Hamburgo, né? Um arenista histórico, que fazia oposição ao MDB, então, de grandes batalhas na Câmara de Vereadores e na política local, mais recentemente com Eugênio Nelson Riedson. Tá? E ali foi no ano de, agora me falta a certeza, mas me parece, se não me falha a memória, 1961 ou 62, está na foto, inclusive, né, Vanderlei? Me ajuda ali, por favor. Acho que é 62. Que é o lançamento da pedra fundamental, a inauguração, na verdade, na pedra fundamental, da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Do bairro Santo Afonso. Do bairro Santo Afonso, 61. Ó, então uma foto aí com 55 anos de história, né? Carregando aí muita história da nossa cidade. Ampliação da cidade naquela direção. Exatamente, a cidade que cresce, né? Que cresce em direção que caminha. ao limite. Tijolo à vista ali ainda não era moda, né, na arquitetura. Então, eu acho que é a falta de reboco a igreja mesmo. hoje não é tijolo à vista, né? Sagrado não é, né? Não. Faz tempo que eu não vou lá, não estou sem essa lembrança e memória. Vamos para a foto de hoje? Que lugar é este, hein? Espetacular. Fica Na Pedro Adams Filho. fica para todo mundo pensar Ah, tá. e depois do intervalo a gente volta para falar disso aí. A gente volta já já.